Oi pessoal, meu nome é Ana e esse é o canal Vagando Entre Estantes e no vídeo de hoje eu vou responder a book tag Um Teto Todo Delas, que foi criado pela Tailane do canal Despindo Histórias. Um Teto Todo Delas é um projeto criado pela Tailane do canal Despindo Histórias e tem como objetivo ler, divulgar e discutir obras de autoras mulheres. Desse projeto surgiram várias ações. A maratona Um Teto Todo Delas, que já teve 2 edições, o desafio de leituras, que todo ano a Tailane faz, inclusive eu já estou participando do desafio desse ano. Eu vou deixar o vídeo com as minhas metas de leitura para ele aqui nos cards. E no final do ano passado a Tailane postou também no canal dela essa book tag, que tinha como objetivo ser mais uma conversa sobre ler autoras mulheres e como isso impacta a vida da gente. Eu vou deixar o vídeo original dela aqui nos cards e na descrição desse vídeo para vocês irem lá assistir. Ela deixou livre para qualquer pessoa responder e, logicamente, como eu adoro toda a book tag que a Tailane faz, eu resolvi responder ela aqui no canal também. E sem mais delongas, bora lá para as perguntas. Pergunta 1. Qual foi a primeira personagem feminina com a qual você se identificou e por quê? Bom, a primeira mesmo da vida que eu me identifiquei foi a Mônica, da Turma da Mônica. Quando eu era criança, eu não gostava de ler. Para aprender a ler foi bem difícil para mim. Eu lembro que com 7 anos eu ainda tinha dificuldade em ler, eu não gostava, achava muito chato. E uma forma que a minha família encontrou de me incentivar à leitura, principalmente minha mãe, foi através dos gibis da Turma da Mônica. A Mônica sempre foi uma referência para mim, eu acho que durante boa parte da minha infância. Na época eu não tinha noção disso, mas hoje em dia eu acho bem interessante, porque ela meio que me ajudou a ter uma noção de força feminina e de que garotas podem fazer o que elas quiserem. Eu acho que foi uma boa referência na minha infância, mesmo não tendo me incentivado a ler tanto na época que eu era criança. Foi uma forma muito boa que minha mãe encontrou, porque era o pouco que eu lia, eram os gibis da Turma da Mônica. Segunda pergunta. Um tipo de personagem feminina que não te causa familiaridade alguma. Olha, eu acho que personagens muito submissas, essas me irritam um pouco. Elas são muito comuns, infelizmente, em romancinhos, né, que são muito considerados leitura para mulherzinha, romancinhos bobos, tal. Eu gosto desse tipo de livro, é meio paradoxal isso, que eu gosto desse tipo de livro, mas esse tipo específico de personagem me irrita. Não são todos, apesar da maioria das pessoas acharem, não são todos os livros romancinhos que são assim. A gente tem uma boa parcela que é porque reproduz machismo, eu acho, e infelizmente são escritos por mulheres também, mas reproduzem um machismo que está intrínseco na sociedade da gente, né? Que é aquela mulher que, por mais que ela seja bem sucedida, que ela tenha a vida dela, que ela seja uma pessoa de pulso firme, quando ela conhece um homem, tipo, meio que acaba a vida dela e ela vai correr atrás desse homem. Ou então é uma personagem fraca que se acha feia e que só fica feliz quando o homem aparece na vida dela e diz que ela é linda e que ela é maravilhosa, e ela meio que esquece a vida dela todinha porque tá atrás desse homem. Esse tipo de personagem me irrita pra caramba, eu não me identifico com elas. Eu gosto dos romancinhos e que as personagens já são mulheres que são autossuficientes por elas mesmas, que não estão se importando com o romance. E mesmo assim ele aparece e o romance é algo que se acrescenta na vida delas. E eu gosto de romances que há um conflito entre o casal principal, porque eu acho que é mais interessante. Mas são personagens que não se tornam submissas. Terceira pergunta. Pra você, quais são as principais falhas das personagens femininas escritas por mulheres e as escritas por homens? Bom, no caso das personagens escritas por mulheres, existe uma diferença. Eu acho que as personagens escritas por mulheres, elas tendem a ser mais próximas do que nós somos, porque é escrita por uma mulher que sabe o que é ser mulher. Tem a questão do lugar de fala, né? Uma mulher sabe o que ela passa, a posição dela como mulher, tanto perante a sociedade como em relação a si mesma e outras mulheres. É claro que acontece ainda muita reprodução de machismo, como eu comentei na pergunta anterior, e eu acho que isso também acontece com autores homens. Acontece mais porque eles não estão no lugar deles. Lógico que pode ter autores homens que vão escrever boas personagens femininas, eu conheço alguns, sou fã de alguns, mas ainda assim não é o lugar de fala dele. Então ainda vai ter uma pequena diferença entre
a forma como os dois tipos de autores, tanto mulheres como homens, apresentam personagens femininas. Quarta pergunta: o que ler mulheres geralmente te causa? Principalmente me causa familiaridade, porque eu noto que autoras mulheres tendem a representar melhor personagens femininas e a gente se sente às vezes representada sim nessas personagens. E no caso de autoras negras ou autoras de outros países que não são da nossa cultura, me traz aprendizado, porque a gente começa a ver o mundo pelos olhos de mulheres diferentes da gente, mulheres que sofrem opressões diferentes, mulheres que se relacionam com o mundo de forma diferente, e a forma como o mundo vê essas mulheres também é bem diferente do que a gente está acostumado. Isso me traz um aprendizado e me ensinou a ter bem mais empatia com mulheres que estão numa situação diferente da minha, seja situação social diferente, por ter uma raça diferente ou por ser de uma cultura diferente. Pergunta 5. Você tem mais livros de autores homens ou de autoras mulheres na estante? Bom, atualmente eu tenho equilibrado. Tem tanto livros de autores homens como livros de autoras mulheres. A tendência é que cada vez mais eu compre mais livros de autoras mulheres, porque eu tenho me interessado cada vez mais por autoras mulheres. Autores homens eu já li muito. Existem, é claro, aqueles que eu ainda compro porque são autores de que eu já era fã, ou então clássicos, porque eu me interesso também por ler livros clássicos, mas a grande maioria agora é de autoras mulheres. Em relação aos quadrinhos, eu tinha notado já há algum tempo que eu tenho muitos quadrinhos de autoras mulheres, principalmente mangás. Eu nunca tinha percebido isso, mas eu gosto mais daqueles escritos por autoras mulheres. Talvez também porque isso tem uma certa influência na forma como a autora trata a história. Pergunta 6. Você acompanha premiações literárias no país e costuma ler as mulheres que são premiadas? Não, eu não acompanho, nunca acompanhei prêmios literários. Até de quadrinhos que eu gosto muito, eu não acompanho os prêmios. Eu gostaria até de acompanhar, mas por um motivo ou outro isso acaba não sendo uma prioridade pra mim. Quando eu escolho novas leituras, eu fico de olho nos lançamentos ou em livros que já foram publicados e são indicados outras leitoras ou amigas minhas, amigos que indicam esse livro. Ou então é um livro que foge bastante da minha zona de conforto e eu quero ter uma experiência nova, mas eu não acompanho. Não é um foco meu acompanhar premiações literárias. E aí acaba que eu leio livros que são premiados, ou porque tá dentro de um desafio e alguém coloca isso como uma exigência que tenha sido um livro premiado, ou quando faz parte de uma maratona, acontece muito, ou então simplesmente porque alguém me indicou e depois eu descubro, esse livro foi premiado. Pergunta 7. Sobre autoras feministas, quais você leu e quais você pretende ler? Bom, aí eu tenho um pequeno bloqueio que eu estou tentando superar, que são livros de não ficção. Livros de ficção que são considerados feministas, seja por sua história ou pela abordagem, é muito mais fácil de eu ler, que é o caso, acho que, dos livros da Chimamanda que eu tenho. Eu ainda não li, mas eu pretendo ler. Inclusive, tá nas minhas metas desse mês, ler um livro de ficção da Chimamanda. Mas livros de não ficção feministas, eu só li 2, na verdade, 1,5. Se considerar que eu li 2 da Chimamanda, de discursos, Sejamos Todos Feministas e Para Educar Crianças Feministas. E eu li um pequeno pedaço de Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que eu pretendo ler esse mês, ele tá nas minhas metas. E outras autoras que eu gostaria de ler, bom, tem uma lista enorme, tem Simone de Beauvoir, Judith Butler, Angela Davis, Jamila Ribeiro, entre outras que eu já ouvi falar e eu pretendo ler. Não sei se eu vou conseguir ler todas elas, mas eu tenho muita vontade e é algo que eu vou tentar sempre estar incluindo nas minhas leituras. São livros de não ficção. 8ª pergunta. Quantas autoras negras você lembra de ter lido? Foram 3. Chimamanda Adichie, Conceição Evaristo e Jarid Arraes. 9ª pergunta. Qual é para você a principal importância hoje em ler mais autoras mulheres? Eu acho que conhecer novas narrativas, histórias e pontos de vista de pessoas que veem o mundo da mesma forma que nós, ou até de forma diferente, no caso de mulheres em outras condições sociais, políticas, econômicas, ou mulheres em outras situações diferentes da minha, na verdade, porque elas enxergam o mundo de uma forma diferente e principalmente todas nós vamos enxergar o mundo de uma forma diferente dos homens e seremos tratadas pelo mundo de uma forma diferente em relação aos homens. Então eu acho que é importante ler diversas autoras mulheres para a gente conhecer melhor esses discursos e acho que aprender também mais com isso. Pergunta 10. Qual a importância de discutir obras de autoras mulheres em clubes literários?
Acho que discutir e divulgar obras com diversidade narrativa e proporcionar, eu acho, maior empatia, tanto de homens em relação à situação das mulheres, como entre as próprias mulheres em situações diferentes. E quem sabe a gente, daqui a um tempo, a gente não consiga criar um mundo menos machista. Pelo menos o meu lado otimista diz isso. 11ª pergunta. O que você acha que falta para mais homens lerem mais autoras mulheres? Eu acho que vontade de sair da própria zona de conforto. Infelizmente ainda tem muito homem que acha que não precisa ler autoras mulheres, ou acha que não faz diferença, porque eles procuram livros apenas pelo que interessa a eles. Só que engraçado que a grande maioria não se interessa por autoras mulheres. Tem alguma coisa errada aí, não é mesmo? E além disso também tem muitos homens, eu já ouvi homens dizendo que não se interessam por autoras mulheres como se fosse uma literatura de nicho, né? Como o pessoal diz, fosse algo específico para mulheres. Ah, mulher se escreve para mulher. Não, mulher escreve para todo o público, assim como homens escrevem para todo o público. A gente fala muito de se divulgar mais a literatura escrita por mulheres porque a gente sempre sofre um pouco de preconceito também, até por causa do machismo enraizado já na nossa cultura. Só isso explica o fato de ter muito mais homens sendo premiados, apesar de não acompanhar premiações. Isso é uma discussão frequente, eu vejo isso em outros canais, eu vejo isso em portais de notícias e principalmente pela divulgação. Se você prestar atenção na divulgação do conteúdo das editoras, em redes sociais, em sites literários, você vai encontrar um conteúdo maior de literatura feita por homens, de livros escritos por homens do que livros escritos por mulheres. Então, não necessariamente tem a ver com o que você se interessa. Como é que você vai se interessar por uma coisa que você nunca ouviu falar? Então, eu acho que homens têm que começar a abrir um pouco mais a cabeça e sair da própria zona de conforto, de ler só coisa escrita por homem ou só aquilo que agrada a ele. Eu acho que é legal a gente fazer isso. Eu, mesmo como mulher, eu tenho procurado ler autoras que têm uma visão de mundo diferente da minha. Eu gosto de ter uma diversidade de histórias e discursos para conhecer. Por que homens não fazem isso também? Então, acho que vale a pena ficar esse questionamento para todo mundo. Bora conhecer mais trabalhos de autoras mulheres, de mulheres diferentes, com histórias diferentes, com narrativas diferentes. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele não tenha ficado muito longo. Eu me empolguei um pouco em algumas perguntas. Se você quiser responder essa book tag, fique à vontade. Eu não vou indicar ninguém. Acho que se a Tailândia indicou, ela já indicou muita gente. E lembre-se, se você for responder, dê os créditos para a autora. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui embaixo, compartilhe e me ajude a divulgar o canal e o conteúdo. Deixa aqui nos comentários qual é a sua experiência lendo autoras mulheres. E se você ainda não tem esse interesse de ler mais mulheres, me diz aí por quê. O que é que falta para você ler mais autoras mulheres? Não deixe de se inscrever no canal. Marca também o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar vídeo novo. Eu tô postando um vídeo por semana, mas às vezes rolam uns vídeos extras também. Boas leituras e até a próxima!